passo a passo, assim, bem calmamente, tentando a maior profundidade possível, obrigado amor, em cada tema, para que a gente possa entender no detalhe, em foco, cada um desses detalhes tão importantes do treinamento de líder de célula. Nós estamos no tema, nosso tema principal, que nós já estamos trabalhando já há algumas semanas, são os elementos do código genético de uma célula. Os elementos do código genético de uma célula. Lembrando sempre que célula, essa nomenclatura ela vem da ideia do corpo. O corpo humano é composto de células. A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Então, as células, assim como o nosso corpo físico, são a menor parte do nosso corpo físico e carrega a identidade do nosso corpo. Através do código genético, nós sabemos exatamente que essa célula é do nosso corpo. Então, nós estamos trabalhando a mesma lógica molecular, biológica, estamos trabalhando na perspectiva do reino de Deus, da igreja de Jesus, aonde estamos identificando as nossas células aqui da igreja Fonte Vida em Indaiatuba, e estamos olhando para elas atentamente, para identificar a existência ou não dos elementos que compõem esse código genético das nossas células. Na medida que a gente percebe que alguma coisa está faltando, nós vamos rapidamente agregar, colocar para dentro das nossas células. Se a gente perceber que tem algum outro código, alguma outra informação, algum elemento estranho, nós queremos rapidamente arrancar, porque nós queremos identificar qual que é o código genético, o genoma de uma célula da igreja Fonte Vida, na visão do MDA. E o nosso primeiro ponto, que a gente está trabalhando já há algumas semanas a fio, é o primeiro elemento desse código genético de uma célula na visão do MDA, que é um bom líder. Então nós já falamos até agora a respeito de um bom líder, mencionamos alguns fatores, algumas razões que nós identificamos que impedem a formação de bons líderes, alguns fatores que geram uma ausência de líderes no contexto da igreja. Nós mencionamos também o que uma igreja em célula pode oferecer para um bom líder, o que ela pode garantir para líderes de células que trabalham no reino. Nós já trabalhamos nas semanas anteriores. Falamos também a respeito de algumas atitudes erradas diante da possibilidade de se liderar uma célula, o que as pessoas costumeiramente, rotineiramente, elas falam para não liderar uma célula, argumentos que as pessoas usam do tipo: não sou capacitado para liderar, eu não estou disposto a liderar, eu não estou seguro para poder liderar, o meu dom não é esse, meu dom é outro. Então nós argumentamos a fim de poder quebrar, destruir, desfazer essas atitudes equivocadas, erradas que as pessoas podem ter quando Deus as chama a liderar. Falamos também, dentro desse mesmo tema, desse um bom líder, falamos a respeito de um líder como um servo. Trabalhamos também um bom líder, ele busca satisfazer as necessidades de cada membro. Trabalhamos isso já também nas semanas anteriores. Na penúltima falamos a respeito do líder como um pastor da célula, e falamos cada detalhe que um pastor faz de cuidar das ovelhas, conhecer as ovelhas, procurar as ovelhas, alimentar as ovelhas, proteger as ovelhas. E temos trabalhado na semana anterior, e também na semana antes dessa última, 2 semanas atrás, dos requisitos de um líder de célula. Nós falamos várias características dos requisitos de um líder de célula. E agora, por fim, nós falamos das responsabilidades do líder de célula. E estamos nesse tema. Começamos a semana passada esse tema e vamos concluí-lo ainda essa noite. Sempre lembrando que você, caso você queira acompanhar alguma aula que você perdeu, é muito simples, você pode acessar no YouTube. Você coloca então lá a informação Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba. Você busca o nosso canal, tem 370 vídeos lá, que envolve culto de celebração, culto de celebração e Tadel. Na verdade são esses os nossos cultos principais, nossos vídeos que estão lá. E aí você procura lá Tadel. Se você achar um pouco complexo, aí você pode fazer o seguinte: você pode ir no site da igreja, que é Fonte Vida em Indaiatuba. Aí você procura lá onde diz Tadel, aulas TLC, você clica e vai abrir. Então, bem organizadinho, cada uma das nossas aulas.
Só para você ter uma noção, nossa primeira aula foi em fevereiro, né? Então nós já estamos avançando, tema por tema. Você pode perceber que eu estou mudando a roupa, né? Para poder identificar que a aula é outra. Para poder ver de fato que é uma outra aula. Essa foi boa, né? E então fica claro para todo mundo. Eu falo isso porque eu sempre menciono, mas eu vejo lá, por exemplo, no último TLC teve 6 visualizações. Só 6 pessoas visualizaram. Eu não sei se chegaram até o fim da visualização, se conseguiram acompanhar toda a aula, que é uma aula de 45 minutos ou 50 minutos, que é o nosso tempo que nós temos aí até às 9 horas da noite. Mas eu menciono sempre para que você possa acompanhar, que você não venha perder nada. Talvez você já tenha esse material, ajuda bastante se você tiver esse material. Caso você não tenha, não tem problema. Todas as aulas elas estão bem minuciosamente explicadas. Aqui nós procuramos aprofundar bastante sobre esses temas. E mesmo que você não tenha esse material, você vai conseguir fazer esse curso, que é o nosso treinamento de líderes de célula. Amém? Então na semana passada nós falamos 2 tópicos aqui das responsabilidades de um líder de célula. Nós falamos a respeito da oração. O líder de célula deve orar diariamente pelos membros de sua célula. E nós falamos a respeito também do discipulado. Mencionamos que uma das responsabilidades de um líder de célula é garantir que cada membro da célula seja bem discipulado, que seja bem cuidado. E nós falamos também a respeito daqueles que são o nosso alvo de cuidado. Falamos na semana passada daqueles que não são o nosso alvo de cuidado, especificamente crentes de outras igrejas, irmãos em Cristo de outras igrejas, que eventualmente estão conosco em nossas células, não são o nosso alvo. Explicamos bastante as razões por que não são o nosso alvo na semana passada. Então, se você tem alguma dúvida, não veio, basta você acessar no site ou no YouTube e você vai acompanhar. E vamos dar prosseguimento então nessa aula de hoje, falando a respeito desse terceiro tópico aqui, desse terceiro elemento das responsabilidades de um líder de célula. Todos esses sistemas estão em função de ser um bom líder, ok? Então esse terceiro tópico é pastorear os membros da célula e ajudá-los a viver uma vida cristã vitoriosa. Então é muito importante nós entendermos, nós já falamos a respeito desse tema, mas o líder de célula em nosso meio, nós entendemos de fato que o líder de célula, ele tem uma função pastoral. Ele é um pastor de um pequeno rebanho. Aqueles 5 irmãos, 7 irmãos, 10 irmãos, em alguns casos 12 irmãos, que se reúnem regularmente na quarta-feira ou no sábado, são pastoreados por esse líder de célula. Esse líder de célula está tendo a oportunidade, num grupo menor, pequeno, de vivenciar esse pastoreio. Então uma das funções, uma das responsabilidades que nós esperamos que esse líder de célula ele possa desempenhar é um cuidado. É aquilo que um pastor faz numa igreja, ele também faz na sua igreja ali, só que num grupo menor. Lembrando, nós já mencionamos a respeito disso, que o líder como pastor, ele cuida das ovelhas, ele conhece as ovelhas, ele procura as ovelhas, ele alimenta as ovelhas e ele protege as ovelhas. Então, para facilitar, esses verbos aqui: cuidar, conhecer, procurar, alimentar e proteger. São essas cinco características de um pastoreio. Então, cuidar, conhecer, procurar, alimentar, proteger. Cuidar, conhecer, procurar, alimentar e proteger. Essas são as características, 5 princípios fundamentais do pastoreio. Então, nós esperamos que os nossos membros, eles não apenas se entendam como ovelhas do pastor Wesley, até porque, do tamanho que a nossa igreja está, por mais que nós estamos ainda uma igreja crescendo, estamos uma igreja crescente, o número está aumentando, e graças a Deus por isso, mas já é suficientemente um público bom que me impede de conseguir pastorear de forma tão profunda a vida de todos. Eu, de um modo geral, eu sei o nome de cada um, eu sei um pouco da história, algum envolvimento que eu tive na vida de alguém, eventualmente por alguma chamada de emergência, alguma situação que aconteceu. Então a gente liga a sirene e vai, né? Então a gente vai até o local para poder auxiliar, ajudar. Mas tirando esses casos, de um modo geral, eu tenho a tendência de conhecer aqueles que estão mais próximos de mim.
Então, aqueles que viram Tadel, aqueles que estão regularmente nos cultos de celebração, aqueles que de forma regular estão nas células e eu vou, eventualmente, vejo eles lá, então a gente tem um pouco mais de contato. Mas alguma pessoa que tiver um pouco de irregularidade nessa presença em nosso meio, nos nossos momentos de célula, culto de celebração, ou Tadel, ou escola ministerial, que era na segunda-feira, então essas pessoas eu vou conhecer talvez de um modo um pouco superficial, não vou conhecer tão bem. Então, isso é natural numa igreja de mais de 100 pessoas como a nossa. Na verdade, nós temos aí mais de 200 pessoas no contexto de célula, no contexto de culto de celebração. Então você imagina conhecer profundamente 200 pessoas é algo desafiador demais. Graças a Deus que Deus nos deu essa estratégia de poder cuidar das pessoas de forma individual. E como um pastor não consegue cuidar individualmente de cada um, então Deus tem nos dado essa estratégia desse cuidado podido ser feito, ser realizado através da vida de vocês, líderes de célula poderosos que Deus levantou em meio a essas nossas células aí. Então você tem essa possibilidade, a oportunidade de poder cuidar de fato, diariamente, dessas pessoas que Deus lhe confiou. 5, 7, 10 pessoas. Quanto a essas pessoas, aí sim nós queremos e confiamos que Deus vai lhe dar capacidade para você de fato poder fazer isso que eu estou mencionando, que é cuidar dessas ovelhas. Esse cuidado envolve visitar, aconselhar, envolve orar por essas pessoas, ter uma responsabilidade de cuidado sobre elas. Então, é muito mais comum essas pessoas procurarem você como líder de célula para uma oração do que eu. É possível, claro, que elas venham procurar a mim, mas é mais lógico, é mais fácil elas procurarem você, até porque você regularmente, semanalmente, de uma maneira informal e profunda, está cuidando delas através da célula. Então, é muito natural, até porque se ela for buscar um conselho meu, ela vai precisar ou marcar um horário na nossa agenda, ou então ela vai fazer aquele momento lá do final do culto, né? Que você sabe como é que funciona. Termina o culto, aí vem aquela fila, né? Alguns cumprimentam, alguns querem uma oração. Imagina uma pessoa que quer um conselho. É um detalhe. Para a pessoa ter um conselho, ela vai ter que elaborar toda uma fala, né? Para poder obter um conselho a respeito de algo. Então é muito complexo para ela vencer essas etapas todas, para poder, assim, depois de 10 minutos que ela aborda a respeito de um assunto, ela buscar um conselho, uma direção minha como pastor. Então, pela lógica, é muito mais simples, mais fácil que isso venha acontecer através do líder da célula. Então, é natural que esse cuidado aconteça através do líder da célula. Visita, eventualmente, claro, a gente visita pessoas, N situações que surgem, de necessidade, ou até mesmo por um desejo próprio que surge no nosso coração de visitar uma casa, uma família. Mas tirando essas situações, inúmeras pessoas precisam de uma visitação por alguma necessidade que surge. Se você esperar de nós como pastores, pastor Wesley, pastora Daiane como casal, nós vamos ser muito limitados e nós não vamos conseguir atender a demanda, a busca dessas pessoas vai ser maior do que a nossa capacidade de poder atender a cada uma delas. Então, de fato, concreto, graças a Deus pela vida de cada um de vocês, essa obra só é possível ser grande, forte e poderosa como é, por causa da vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E fico extremamente feliz por tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês e através da vida de vocês, de cada um de vocês, nossos preciosos líderes de célula. Conhecer as ovelhas, que envolve esse pastoreio também, como eu disse, eventualmente, algumas pessoas no culto eu até procuro saber através dos supervisores, e quando os supervisores conhecem em parte, eu procuro saber um pouco mais através da vida dos líderes de célula. Porque às vezes eu bato o olho em alguém e eu fico na dúvida. Eu sei que eu já vi essa pessoa no contexto do culto, mas eu não sei nem o nome. Então às vezes eu vou para um coordenador e pergunto quem é essa pessoa. E às vezes é uma pessoa nova até para ele, porque ele nesse tour que ele faz de supervisionar células, às vezes ele tem lá 6 células na sua rede. Então ele vai numa semana na semana outra, até ele voltar nessa célula aqui, já passou 1 mês e meio. Então 1 mês e meio depois, quando ele volta, aquela pessoa já estava 1 mês lá.
Então, ela já é profundamente conhecida no contexto daquela célula, mas não necessariamente é muito profundamente conhecida pelo supervisor daquela rede. Então, às vezes, nem ele sabe exatamente quem é aquela pessoa e por qual caminho chegou até nós. Então, naturalmente, um líder de célula é a pessoa que vai conhecer a história, a realidade que a trouxe, como que ela foi ganha, como que ela foi inserida no contexto da célula. Isso, de fato, é conhecer as ovelhas. Nós esperamos que os líderes de célula, eles possam procurar as pessoas do seu grupo, procurem saber as pessoas daquela sua célula, conhecer as suas histórias, eventualmente promover alguns eventos que possam reunir as pessoas, para que ele possa ter um tempo maior e melhor, um tempo de melhor qualidade de tempo com essas pessoas. Isso é muito bom, né? É muito bom quando isso acontece. E procurar as ovelhas, nós já mencionamos, mas também alimentar as ovelhas. Então, regularmente, a direção de Deus que vem aqui por meio do pastor no domingo, ela é trabalhada de forma mais específica e mais aprofundada no dia a dia por meio do líder de célula, de modo que a gente pode, com toda certeza e com tranquilidade, afirmar que quem alimenta essas ovelhas no dia a dia das células são os líderes de cada uma dessas células. E proteger as ovelhas, nós protegemos de um modo amplo. Minhas orações, elas são de um modo amplo, que envolvem setores, células, líderes específicos que Deus me coloca no coração, mas eventualmente eu vou orar por um caso específico que surja. E isso acontece porque no dia a dia, esse combate bem profundo e bem específico, quem faz é o líder de célula. De modo que o que chega além da própria célula, que vai para a rede ou para a igreja, muito desse processo já foi poderosamente vencido por Deus no contexto daquela célula, através das orações, das batalhas que são promovidas e vivenciadas e vencidas no contexto de uma célula. Então, vamos assim dizer, esses problemas que acontecem no dia a dia das pessoas, Deus dá vitórias poderosas por meio da própria célula. Graças a Deus por isso. E com isso a gente tem sido uma igreja vitoriosa e temos avançado. Graças a Deus. Então, uma das responsabilidades do líder de célula é pastorear os membros da célula e ajudá-los a viver uma vida cristã vitoriosa. Obviamente, a gente só vive uma vida cristã vitoriosa na medida que a gente entende os princípios de uma vida cristã vitoriosa. E um líder de célula é alguém que está pronto a repartir, compartilhar e testemunhar para os irmãos da sua célula como que ele tem vivido vitória em cada área da sua história pessoal, da sua história familiar, da sua história financeira e assim por diante. Então é muito importante que a vida do líder seja ali um referencial, um catalisador da glória de Deus, que seja, acima de tudo, ele possa mostrar para as pessoas o caminho. Não significa que ele seja uma pessoa perfeita, em que está tudo resolvido, tudo pronto, obviamente que não. Existem áreas que estão sendo tratadas, mas ele é a evidência clara de que esse é o caminho pelo qual se deve andar, andai por ele. Mesmo áreas de tratamento, o líder está ali para poder mostrar, esse é o caminho pelo qual se deve andar. Andemos por esse caminho. Isso é muito importante. Eu falo isso porque alguns líderes de célula, talvez ao ouvir essa informação, pensem, mas tem áreas da minha vida que ainda não estão tratadas, pastor. Eu tenho autoridade para poder falar? Sim, se você conhece o princípio e tem buscado praticar, você tem autoridade para poder falar e ministrar desse princípio, desde que você esteja vivendo esse princípio. O tratar de Deus, de restauração, de cura, de libertação, isso é com Deus. A sua parte e a minha parte é obedecer o princípio. Se você tem obedecido o princípio, você tem autoridade para poder falar daquele princípio. Amém? Glória a Deus. Vamos a mais um elemento de responsabilidade do líder de célula. Além desses três que nós já mencionamos, outro é garantir que cada semana, o relatório da semana, da célula, no envelope das ofertas, seja fielmente preenchido e entregue à liderança. Muito bem. Acho que você está com o envelope aí, né, Ederson? Por favor. Obrigado. Então nós temos aqui, o envelope do Ederson é da rede amarela. Então aqui tem um exemplo, só vou dar um exemplo, tá? Para que a gente possa entender. Nós temos esse controle por redes, nós temos da amarela, da verde, da azul e da vermelha. São as 4 redes que nós temos e através delas nós nos organizamos. Então nós temos aqui as informações principais. Quem que é o supervisor dessa rede é o Rafael, juntamente com a esposa, que é a Cris.
o nome da célula que ele lidera. Perdão, Rafael juntamente com a Vanessa. É muito Rafael, são os Rafaéis. Só aqui tem 3 Rafaéis aqui, né? Quem é outro Rafael? Vocês não sabiam, né? Agora vocês estão sabendo. Cada dia vocês vão sabendo um pouquinho mais, vão me demonstrando mais. Vai chegar o dia que eu vou falar que eu também sou Silva. Aí vocês vão rir. Aí cai a casa. Para abreviar esse nome português que eu tenho, eu só coloco Wesley Menezes, para poder ficar mais fácil. Mas o nome português é uma raiz muito grande. Então, perdão, fiz a confusão aqui. O Rafael e a Vanessa. Ok. Rafael e a Vanessa, líderes da Rede Amarela. Então, a célula aqui se chama frutificação. Essa frutificação aqui, 3, pela lógica, porque já houve a frutificação e da frutificação. Então, é uma célula tão frutífera, é tanta frutificação, que já está na sua terceira versão aqui, frutificação número 3 aqui, ó, frutificação 3. Então, o que ele coloca, para que vocês possam saber, se você ainda não é um líder de célula, você logo vai ser, então você já vai saber como é que preenche isso aqui. Esse aqui é o controle que nós temos do que acontece no dia a dia. É como se nós tivéssemos aqui um raio-x das células. Nós temos aqui as informações principais, não é detalhado no sentido de sabermos os nomes das pessoas. Os nomes aí nós vamos através de perguntas poder saber se houve alguma falta, que a gente tem percebido que alguém faltou, a gente precisa correr atrás de alguém, aí nós vamos em função disso. Mas nesse caso aqui, ó, essa célula, ela começou com 4 pessoas. Ela começou no dia 27/4. Pensar aqui nessa célula como esse envelope, tá? Só é efeito de explicação. A célula em si, ela tem mais tempo do que isso, mas para que você possa entender. Então aqui, ó, a primeira informação desse envelope é a data. No dia 27/4, essa célula tinha 4 membros. Quem são os membros de uma célula, pastor? Os membros de uma célula são todos aqueles que já estão no contexto daquela célula. E que não são mais visitantes, que não são pessoas que vêm ocasionalmente. São pessoas que vêm com certa regularidade, com certa frequência. Então nós entendemos como membros. São membros daquele corpo. Como membros têm direitos e deveres. Têm responsabilidades e benefícios. Os benefícios são o cuidado. Ou seja, nós queremos garantir que cada membro seja um discípulo. Esse é o nosso alvo. Que todos esses 4 aqui no caso, especificamente a semana, possam ser discipulados. Então nós vamos analisar esse detalhe aqui. A segunda pergunta é MDA. A pergunta é, dessas 4 pessoas aqui, quantas são MDA? O que é MDA? Meu discípulo amado, modelo de discipulado apostólico, microcélula discipulado apostólico, que seria a célula, a microcélula seria o discipulado 1 a 1. O nome que você queira dar para esse MDA significa discípulo. A pergunta aqui, MDA, é: quantos desses 4 estão debaixo de discipulado? São discípulos de alguém? A contar com a própria pessoa que lidera. Então, desses 4, 3. Nesse caso aqui, de 4 pessoas, 3. Significa que uma é um membro, já é um membro, mas ainda não tem discipulado sobre essa pessoa. Ok? Só uma análise. Deu a cá, a gente está analisando a célula de vocês, mas nós não queremos fazer nenhuma análise profunda da célula de vocês, apenas para efeito de explicação. Ok. Outra pergunta é, dessas 4 pessoas, quantos são batizados? Por que vocês querem saber disso, pastor? Porque essa informação aqui é importante para a nossa programação de batismo nas águas futura. Então, por exemplo, quando nós nos programarmos para poder fazer um batismo nas águas, nós vamos olhar aqui, ó. Opa, na célula do Ederson, tem 4 membros lá, de 4 apenas 2 foram batizados. Tem 2 que ainda não foram batizados nas águas, que ainda não passaram por essa poderosa identificação com Cristo, testemunho público da sua fé em Cristo. Então tem 2 que ainda não foram. Esses 2 são alvos do nosso trabalho em relação ao batismo nas águas, ok? Outra informação importante, discipuladores. Por que é tão importante essa informação? Aqui, essa informação, ela nos mostra o potencial de frutificação que tem a célula chamada frutificação 3. Não é
não é tão relevante simplesmente o número de pessoas que participam dessa célula, mas sim o número de discipuladores que nós temos também. Porque não adianta eu ter, vamos imaginar que ao invés de 4 aqui tivesse 12. E ao invés de 2 discipuladores, e tivesse 2 discipuladores. Então, pela lógica, você já deve imaginar, se 12 pessoas participam, e se MDAs tem 11, vamos pensar assim, tem 12 pessoas participando, 11 são discípulas, 11 para 2 discipuladores. Tirando o fato que o próprio líder, ele é discipulador, obviamente, e também é discípulo, então restaram ainda outras 10 pessoas. E são só 2 discipuladores. Pela lógica, ele discipula 5, e alguma outra pessoa naquela célula também discipula 5. Você está entendendo? Aí chega a informação, vamos imaginar, o Edros fala para o Rafael, Rafael, estamos no ponto da maturação, estamos ali, olha, vai ter que acontecer aquela mitose da biologia, né? Aquela multiplicação espontânea, precisa acontecer. Porque chegou a 12. O pastor falou, quando chega a 12, é glória, é aleluia, é poder de Deus. Vamos fazer? Aí a gente tem que analisar. Aí a gente pega 12, glória a Deus, a gente pula de alegria. Aí a gente bate o olho aqui e fala 2, Jesus, a gente fala misericórdia nessa hora. Meu Deus do céu. Por quê? Porque de 2, eu fico com 1 e mando 1 para lá. Jesus Cristo. O que vai acontecer ao longo dos dias? A gente vai forçar a multiplicação em função dos números que temos, grandes, de número de membros, mas nem essa célula que fica, nem a que se criará, terá estrutura para dar conta de um crescimento, e nem de uma manutenção. Imagina o Ederson, ele é pai, ele é esposo, ele é profissional, ele é crente dedicado, e em função disso, como crente dedicado, ele participa do culto de celebração, do Tadel, ele é líder da célula, ele faz o discipulado com o Rafael como seu supervisor, e além disso, de forma a fazer malabarismos no semáforo, ele ainda consegue cuidar de 5 discípulos. É um exemplo, tem que colocar ele no pedestal e falar assim, beijem esse homem, ele é um exemplo a ser seguido. Você está conseguindo entender? É um milagre ambulante. Nos mostra o caminho para poder fazer isso. Pastor, mas o que precisa acontecer? O que precisa acontecer é que o discipulado desses 2 discipuladores, vamos pensar o Ederson mais um, eles precisam avançar muito, deixar de ser só discipulado de manutenção de cristãos, para passar a ser um discipulado com propósito. Não só um discipulado do tipo, deixa eu te cuidar para você ficar aqui, e passar o seu discipulado deixa eu cuidar para que você vai se tornar tão bom quanto eu, ou até mesmo melhor. Esse é o foco. Esse é o foco. Porque se eu cuido de 5 por cuidar para que eles não caiam na fé, sim, em caso de necessidade, obviamente eu cuido. Mas na medida que eu começo a projetar a minha multiplicação, eu preciso trabalhar, vamos pensar que eu tenho 5 aqui. Eu preciso identificar dentre esses 5, aqueles que eu vou romper a esse discipulado de manutenção e vou avançar para um discipulado com propósito. Se desses 5, 2 se destacam como bons discípulos fiéis, que honram o discipulado e praticam aquilo que Deus está falando através do discipulador, 2 se projetam, obviamente eles vão crescer. E naturalmente, não tem por que eu ficar com os demais 3, porque o meu foco é me multiplicar através desses 2 que mais cresceram. Então, pela lógica, eu vou começar a trabalhar na minha célula para poder ter apenas discipulados de propósito, não apenas discipulados de manutenção. E esses discipulados de manutenção, pastor, é muito difícil fazer essa avaliação. Eu sei que é difícil, mas é importante você entender como líder de célula. Se esses 3, eles escolhem, porque não é nós que escolhemos esse caso, é o discípulo que escolhe. Basicamente ele fala assim, eu quero só manutenção. É aquela coisa assim, eles não dizem necessariamente com a boca, mas eles expressam com as atitudes. Ele fala assim, ó, cuida de mim, eu espero que você cuide bem de mim, mas não espere que eu lidere célula, não espere que eu discipule vidas, não espere que eu seja tão fiel quanto você espera, mas não abandona a mim, não me abandona, não me deixa, não me deixa. Eu preciso de você, glória a Deus. Tá ótimo, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas o seu foco é
Você, como líder de célula, tem que garantir cuidado. Não significa que você vai ter esse cuidado profundo de via discipulado. Você precisa garantir cuidado. Se à medida que isso avança, você percebe que há uma resistência consciente da pessoa, ela não quer isso, aí com muito amor e carinho, você vai transicionar esse discipulado para uma outra pessoa que possa cuidar melhor do que você pode. Por que pode cuidar melhor do que você pode? Porque você é ruim? Não, porque você tem que cuidar daqueles que vão ser os seus sucessores. Aqueles que vão fazer o que você faz hoje e amanhã. Está dando para entender ou é muito difícil de entender isso que eu estou falando? Amém? Está dando mesmo para entender? Estou falando de um modo simples, mas algo muito profundo, tá? É simples, mas é profundo. Por quê? Funciona assim. Vamos dar um exemplo aqui prático. Vou dar um exemplo aqui, ó. Estou vendo a Elaine lá com a Joana, estou vendo aqui o Adriano, ali está o Wagner. O Wagner, olha como são interessantes as coisas. A Joana passou por um encontro com Deus nessa semana, agora final de semana. O Wagner vai passar no próximo. Eles estão aqui. O que você acha que a gente está pensando deles? A gente só não fala assim tão claro. A gente só não escancara assim, mas a gente pensa tudo isso e muito mais. Né? Mas a gente com muito amor e carinho, a gente fica falando em linguagem assim, subliminar aqui, né? Mas o nosso desejo é esse. Por quê? Porque nós queremos, vamos pensar, nós queremos alcançar Itaici. Eles moram lá. Nós queremos que essa célula cresça e se multiplique. Através de pessoas como esse casal vai acontecer. Estou dando um exemplo, tá? Não significa que é um único casal que seja esse exemplo, apenas para que nós possamos entender. É assim, nós precisamos pensar esse crescimento. E isso envolve vir ao Tadel, isso envolve ser treinado como líder. Então nós precisamos atrair essas pessoas, discípulos que nós temos para perto de nós aqui, ó, para que eles possam entender que amanhã são eles. Amém? Amém? Glória a Deus. É isso aí. É um dos modos que você tem de poder identificar. Por exemplo, vou dar um segredinho aqui, ó. Segredinho, só segredinho entre nós e a internet ali, tá? Só entre nós e a internet. Segredinho. Eu não posso discipular supervisores que não querem ser o que eu sou. Eu preciso, algum momento, chegar para o Rafael, esse Rafael aqui, e falar assim: Rafael, você quer ser o que eu sou? Aí ele fala: ó, já falou o que é, ó. Então tá na benção. Aí, ó, então já é um Rafael, vai ser um outro Rafael. Amém, tá entendendo? Porque, veja bem, eu vou investir meu tempo semanal com o Rafael, eu vou trabalhar na vida dele, para que amanhã ele chegue e fale assim: pastor, foi muito bom, mas, na verdade, eu queria ser só um líder de célula. Nem supervisor eu quero ser, pastor. Eu caí aqui meio de paraquedas, fui avançando, alguém falou que tinha esse negócio para mim, eu fui aceitando meio sem querer, mas agora eu não sei se eu quero mais. E, pastor, desculpa, você está entendendo o que eu quero dizer? Então, todo um trabalho, a gente precisa identificar esse processo. No exemplo, né? Então, hoje eu tenho, então, 4 redes aqui. Qual que é o meu foco? Talvez eu não seja tão claro, mas agora estou sendo. Eles vão ser pastores tanto quanto eu. Nós vamos edificar igrejas nessa cidade, nessa região, nós vamos avançar o reino de Deus, e para isso nós vamos levantar pastores poderosos. Então, o meu treinamento semanal com eles não é simplesmente para que eu possa saber dos desafios da vida deles pessoal, mas eu também preciso treiná-los a que eles sejam, eu não falo isso com vaidade pessoal, mas que eles possam ser tão bom quanto. Lembrando que o bom, na minha perspectiva do bom, né? Então, obviamente tem muitas pessoas muito melhores do que nós, mas que eles possam ser tão bom quanto nós, naquilo que nós fazemos regularmente. Que eles possam crescer ao nível de viver o que nós vivemos. Seja esse Rafael, o Rafael branquinho, o Rafael mais moreninho, né? Seja o Rogério, seja o Gé. É isso que eu projeto para cada um deles. É isso que eu projeto. Eu visualizo o sonho e oro para que isso possa acontecer. Eu sei que tem muitas coisas a serem tratadas no coração, na vida, mas esse é meu alvo de fé. Está dando para entender? Aí você pensa, se o pastor Wesley trabalha com os seus supervisores para que os supervisores venham a ser aquilo que ele é, como que eu devo trabalhar com os meus discípulos? Pensa um pouco aí.
Te dou esse direito de pensar em 4 segundos, vai. Pronto, pensou. Beleza? Eles têm que ser o que você é, fazer o que você faz, tem que andar por um caminho que você anda, é isso. Essa é a ideia, esse é o foco. Essa é a ideia. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente está falando aqui do envelope. Então vamos lá. Discipuladores, no caso aqui, nós temos 2. Membros presentes, olha só. No dia 27/4, de 4 membros presentes, apenas 2 estavam lá. Olha só. Aí, outra avaliação importante, convidados não veio nesse dia. Nesse dia aqui não houve uma supervisão. Essa informação é importante quando vai, por exemplo, o Rafael nesse dia lá, ou a Vanessa, ele vai colocar aqui supervisor de rede, vai colocar lá uma informação de SR, por exemplo. Se vai o pastor Wesley, o pastor Daiane, ele vai colocar aqui PP, de pastor preto. Não, de pastor presidente. Que é a informação que se tem aqui para a gente poder entender, ó, essa célula houve supervisão. Aí presentes no culto, de 4 pessoas que são membros da célula do Ederson, ele deu uma olhadinha no culto e 3 estavam lá. Ele colocou aqui 3. Tá? Aí, GE, o que é GE? São grupos de evangelismo. Então, dentro do contexto da célula dele, dentre esses 4 membros, nesse caso aqui, até o presente momento, não tem o GE. Mas pode existir GEs. Aí ele colocaria aqui a informação. E o valor da oferta dessa semana aqui. Agora eu vou pular aqui uma semana, vou para a terceira semana. A última que teve aqui, 11/4. Veja bem, tinham 4 membros, agora tem 5 membros essa célula aqui. Algo aconteceu. Alguém que era convidado, era visitante, foi uma semana, 2, 3, foi na 4ª, virou membro. Então, tem 5 membros aqui essa célula. MDA, olha que legal, perceba, tinham 3, agora tem 4. Então tem uma pessoa aqui sendo discipulada, mais um discípulo de Jesus sendo discipulado por alguém nesse contexto da célula. Batizados continua 2, discipuladores continua 2, mas já tem 5, é aquele caso. Vamos lá. Agora começa o desafio. Nesse culto aqui, ó, no culto passado, de 5 membros, 5 estavam presentes. No dia 11/4, de 5 membros, 3 estavam presentes. Convidados nesse dia aqui teve 2, ó, potencial de crescimento. Nessa célula aqui, já tem 5 membros, que nós esperamos que possam participar dessa célula. Além disso, 2 pessoas novas passaram a vir. Isso é tremendo. Normalmente, nós vamos consolidar essas pessoas, ganhar as pessoas para a célula, são as pessoas que vão 1 vez, 2, 3, pum, já é da célula. E aí as demais informações aqui, para que você possa entender. Então, esse relatório nos dá um check-up geral aqui da célula. Claro que em termos de números. Existe uma outra maneira de nós olharmos isso, para que você possa entender como nós trabalhamos. Então, o Ederson, ele é o líder dessa célula. Então, eu tenho, juntamente com os meus supervisores, nós temos a árvore genealógica de toda a igreja. Toda a igreja. Então, eu sei a árvore genealógica de cada um dos meus supervisores. Eu sei a árvore genealógica do Rafael. Na árvore genealógica do Rafael, que está debaixo da minha cobertura como discipulador dele, está o Ederson. Então, eu sei, esses discípulos aqui estão debaixo de quem? Então, essas informações eu tenho. E a gente constantemente vai atualizando para poder saber, de fato, como que a igreja está crescendo e quais são as ramificações dessa árvore genealógica de toda a nossa igreja Fonte Vida em Indaiatuba. Com isso, nós não temos apenas a informação fria de números, mas nós temos a informação quente de vidas, de histórias, de pessoas. De modo que, por exemplo, a Josiane, nós sabemos, a Josiane é uma pessoa, não é apenas um número, é uma vida, certo? Então nós sabemos debaixo de quem que ela está. Então nós sabemos se ela está na rede vermelha, nós sabemos quem que está cuidando dela provisoriamente, ou quem já é discipulador oficial dela, então nós já temos todas as informações. Com isso nós podemos acompanhar de forma mais clara, estou dando um exemplo apenas para que a gente possa entender, de forma mais clara como é que está o andamento, a caminhada, o crescimento de cada uma dessas vidas. Esses envelopes de ofertas é muito importante para nós, porque a gente tem um momento de honra aqui, orando pelos nossos líderes de célula, anfitriões, e a gente recolhe daqueles cestos ali, ó, eles colocam ali esses envelopes, e através desses envelopes nós
alimentamos nosso sistema de informação. Ok? Outra responsabilidade do líder de célula é cuidar da parte do ensino da palavra de Deus na reunião da célula. Obviamente, na medida que o crescimento da célula acontece, e à medida que o discipulado profundo se dá com os seus principais discípulos, vamos pensar o caso do Ederson aqui. O Ederson hoje ele tem 5 membros na célula, incluindo ele mesmo, certo? Então tem 5 membros. Quando ele alcançar lá seus 8, 9 membros, ele já está começando um processo bom, bem legal, de amadurecimento dessa célula em termos de números, e nós esperamos que ele possa trabalhar não apenas o ganhar essas vidas e cuidar delas via célula, mas que ele possa de fato conseguir esse processo que a gente está falando aqui de discipulado profundo, discipulado não apenas de manutenção, mas o discipulado com propósito. Por quê? Porque através desses discípulos que vão surgir, ele vai precisar identificar quem vai ser o novo líder da próxima célula. A célula que vai ser filha da célula deles. Hoje é uma célula. Essa célula cresce, ela nasce. Qual é o ciclo da célula mesmo, Tânia? Ontem você respondeu isso, né? Uma célula, ela nasce, ela cresce e ela multiplica. Esse é o ciclo de uma célula. Aleluia, essa você acertou. Graças a Deus. Então a célula ela nasce, vamos pensar aqui fictício, tá? Essa célula nasceu em abril de 2016. Ela cresce, já está crescendo, era 4, agora tem 5, graças a Deus. E ela vai crescer, Deus vai dar vidas. Vidas virão para essa célula. Então, qual que é o alvo depois de crescer? É multiplicar. Essa multiplicação precisa ser sadia. Ela precisa ser com todos os elementos. O primeiro nós estamos garantindo aqui, que o primeiro elemento é um bom líder, o Ederson. Hoje a perspectiva aqui, nós vamos avançar, ainda tem mais elementos, mas até então é só um bom líder, que é o Ederson, estamos trabalhando isso. Ele cumprindo com esses requisitos, então ele vai levantar outro bom líder tão bom quanto ele. Amém? Esse é o alvo. Então esse discipulado, em algum momento, com esses líderes, precisa avançar do simples momento da manutenção. O que seria um discipulado de manutenção? Vamos pensar que eu faço um discipulado de manutenção com o Diego. O Diego aqui ele serve para o bem e para o mal. O Diego aqui é um exemplo de coisa boa e coisa ruim. Tudo que eu tenho para falar é com o Diego. Graças a Deus, de vez em quando é coisa boa, né, Diego? Hoje eu escolhi para uma coisa mais ou menos. Discipulado de manutenção. Discipulado de manutenção seria que eu não consigo, porque ele não me dá esse direito, de avançar esse discipulado para treiná-lo na visão. Eu me limito a treiná-lo na visão para simplesmente ser um membro que vai na célula. E ele se contenta com isso. Eu não consigo avançar esse treinamento via o meu discipulado para que ele possa ser o que eu sou, fazer o que eu faço, pensar o que eu penso, sonhar o que eu sonho. Não. Eu tenho que me limitar a dar para ele em conta-gotas aquilo que ele pode absorver. É natural que esse discipulado aconteça assim no começo. Natural. Completamente natural. Vamos imaginar que o Diego foi ganho na célula, foi conquistado na célula. Naturalmente, ele é um bebê espiritual. Como bebê espiritual, eu não dou churrasco para ele, eu dou leite materno. O Davi não come churrasco ainda, né, Adriano? Ainda não. Então, porque é um bebezinho, toquinho de gente, coisa mais lindinha. A cara do pai, né, Adriano? Pai do céu, né? Igualzinho o papai do céu. Graças a Deus. Aleluia. É a cara do Pai do céu. Então, não tem como dar outra coisa para ele, a não ser leite materno, certo? Se você quiser dar outra coisa, vai causar uma indigestão até mesmo ao ponto de poder matar. Então, eu preciso dimensionar o que eu dou de acordo com aquilo que o discípulo suporta. Agora vamos pensar um caso que virou manutenção permanente. O Diego é casca grossa, velho de guerra. O Diego vamos pensar aqui, vamos pensar o Diego, não esse é um fictício, só para a gente poder entender. O Diego já veio de outra igreja, ele já tem histórico de crente, já tem 20 anos de crente, mas ele cravou nele que ele vai ser um crente acomodado, ele vai ser um crente que vai ao culto, tá bom demais, ok? E ele é o meu discípulo, caiu lá, naquele momento da célula não tinha outra pessoa para poder discipular ele, então eu olhei para o lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, falei, cai dentro, vamos lá.
Vai que é tua, Tafarel. Eu comecei a discipular então o Diego. Mas eu sou um líder que tenho foco, então eu vou discipulando o Diego e eu vou trabalhando ao longo do tempo para não ficar só na papinha. Você imagina, nem papinha não, só ficar no leite materno, um homem barbado de leite materno não tem como. Vai morrer de inanição também, vai morrer, não pode. Precisa de um alimento maior, comida melhor, mais densa, mais forte. Então, se o Diego escolhe, fruto do pecado dele, fruto das escolhas erradas que ele faz, fruto da resistência que ele tem para com o meu discipulado, eu preciso começar a perceber isso. Com muito amor e carinho, eu preciso ser mais claro ainda, o que eu espero dele. Com criança, você não explica, tipo, senta aqui que nós vamos explicar as finanças da casa, né? Não faça isso, você mata uma criança se você fizer isso. Deixa eu explicar por que o papai não pode comprar o videogame. Ó, o papai tem para pagar. Isso, e mata a criança. Então você não faz isso, nunca. Criança não suporta, você só fala que não pode comprar o videogame, já tá bom para ela. Associa com alguma desobediência, tá maravilhoso. Ela vai entender tranquilamente. Agora explicar o quadro total, você mata a criança. Agora, já é um homem e só quer coisas mínimas, eu preciso identificar e ser mais objetivo, mais claro com ele. Com a finalidade de permitir com que ele possa obedecer, que ele possa aplicar aquilo que eu estou mencionando. Se eu percebo, vamos pensar aqui, o Diego já tem aí 20 anos de igreja em outros lugares, e só como meu discípulo já está 1 ano e meio. 1 ano e meio como meu discípulo. E é um parto para qualquer coisa que eu desafio ele. Qualquer coisa. Eu falo assim, ó, Diego, vamos lá no Tadel. Por quê? Porque o Tadel é uma benção, é um lugar onde a gente é treinado constantemente, o nosso QG, o nosso quartel-general. Lá a gente aprende como lutar, como vencer, as estratégias de batalha. Lá você vai entender como é que a igreja pensa, o que a igreja faz. Você precisa ir lá. Ah, eu vou ver. Vamos ver, não sei. Conversar com minha esposa. Vou ver com meu filho. Se o cachorro estiver bem. Ah, sabe aquela coisa? 1000 desculpas, razões pelas quais não ir. Ok, 1 vez, 2 vezes, 25, 49 vezes, a gente se tolera. Mas depois de tanto tempo, você está insistindo para ele poder pelo menos vir no Tadel, 1 ano e meio. E ele não está nem aí. É hora de você começar a pensar, olha, eu acho que esse é um discipulado de manutenção. O Diego, ele quer uma pessoa que cuide dele. Mas não pode ser eu. Então, por amor ao Diego, por amor a mim e ao reino de Deus, eu preciso colocar o Diego com alguém que cuide dele do modo como ele espera ser cuidado. O que ele espera que é o que cuide? É alguém senta com ele e fala assim, Diego, como é que você está? Aí ele fala, tô mal, ora por mim. Assim. Aí então você dá uma pessoa que vai ouvi-lo e vai atender essa demanda, essa necessidade. Amém? Agora pode acontecer uma situação interessante. Que às vezes acontece. Você coloca outra pessoa. Uma pessoa que você está treinando, uma pessoa que você está cuidando bem, que você sabe que ela está frutificando, e essa pessoa vai cuidar dele. Só que essa pessoa tem o mesmo foco que você tem. Sonha como você sonha, pensa como você pensa, quer o que você quer. O que vai acontecer? Diego, vai no Tadel. E aí acontece alguns casos que nós entendemos que infelizmente acontece, mas faz parte. Que são pessoas que elas vão estar se limitando sempre a serem cuidadas por alguém. Mas elas não avançam e constantemente vão ser transferidas de discipulado por uma questão estratégica do crescimento que se espera de uma célula e da igreja. E aí, talvez você pense, pastor, mas o que fazer com as pessoas? A nossa tarefa é cuidar. E nós vamos fazer isso. Nós não estamos determinando quem vai cuidar, mas nós vamos cuidar. Por quê? Porque nós entendemos, sem exatamente saber todos os detalhes do porquê que isso acontece, que algumas pessoas, elas vão para o céu, elas vão ter vitórias na sua vida, elas vão ter um certo testemunho de tratamento de Deus, mas elas, por alguma razão, nunca vão conseguir se apaixonar pelaquilo que Deus
nos fez apaixonar, e elas não vão sonhar o que a gente sonha. Talvez você pergunta, pastor, por que isso acontece? Eu também quero explicação, eu não sei. Eu não sei. Para mim, eu quando penso nisso, me dá até coceira. Eu não conseguiria viver uma vida cristã sem propósito. Para mim, eu prefiro morrer, por mais que eu tenha uma esposa maravilhosa, linda, e um filho maravilhoso e lindo, tenho uma família fantástica, mas eu preferia ir para o céu do que viver na terra sem um propósito claro. Eu não preferia estar vivo do que viver simplesmente empurrando com essa barriga que Deus me deu, olha aí, né? A vida, só por avançar. Eu quero viver por aquilo que Deus quer que eu viva. É o meu sonho. E eu chamo as pessoas a viver a mesma coisa para si. Eu quero que elas vivam não só para ter uma casa legal, um carro legal, uma família margarina, tirar foto legal, pai, mãe, 2 filhos gêmeos de repente, ou um menino ou uma menina para ficar legal na foto. Não, isso é legal, obviamente, mas esse não é o propósito pelo qual simplesmente Jesus morreu na cruz. Gostaram da família margarina? Quali, pode ser também. Wagner? Mental, pode ser. Sim. Esse é um caso à parte, Wagner, que é importante ser mencionado. Eu creio que se enquadra até nisso que eu estou mencionando. Eu disse dos casos inexplicáveis, que uma pessoa sadia, com todo o potencial a ser explorado, decide não explorar. É um caso. Mas tem os casos que existem limitações, visíveis, claras, do modo que se Deus não operar um milagre, até a volta de Cristo ou até que a pessoa morra, antes disso acontecer um milagre, essa pessoa, ela vai ficar assim, ela vai ser assim. E ela vai ser um bom cristão assim. E seria um estupro da minha parte esperar algo além disso dela. Então seria um exagero meu esperar isso dela. O que eu preciso garantir, Wagner? Essa é a questão. Nós como célula, como igreja, precisamos garantir o que para ela? Cuidado. Esse é o ponto que eu estou falando. É tarefa nossa garantir cuidado, ensino, que ela possa avançar apesar das limitações, crescer naquilo que é possível ela crescer, para que ela tenha vitórias na sua vida, e ser um bom cristão, uma boa cristã. É isso que nós esperamos. Mas quando nós pensamos estrategicamente, eu vou tentar dividir essas duas coisas, né? A vida da pessoa, as vitórias na vida pessoal, e as estratégias de crescimento do reino de Deus. Agora vamos falar da estratégia de crescimento do reino de Deus. Quando eu penso estrategicamente, vai ser difícil vincular essa pessoa a um crescimento. Talvez seja difícil esperar que ela seja uma líder de célula poderosa. Eu creio, de acordo com a visão que nós temos recebido de Deus e com a palavra de Deus, que todos podem ser líderes, mas nem todos serão líderes. Palavras do pastor Wesley, tá? Todos podem ser líderes, apesar de limitações. Porque aquilo que é limitação para mim, pode ser poderosamente usado, apesar daquela limitação, para a vida de outras pessoas também limitadas. Isso é tão possível, a gente tem visto isso em Santarém, em todos os outros lugares. Pessoas com inúmeras limitações, das mais diferentes. Limitações físicas, limitações de atraso mental, que nem você está mencionando. Outras situações, e são usadas por Deus. E são líderes também. Agora, significa que nós vamos forçar todos a serem líderes? Não. A nossa tarefa é cuidar de todos. Então, a pessoa com um certo atraso precisa ser cuidada. Alguém tem que cuidar dessa pessoa. É a nossa tarefa. Como irmão em Cristo, como igreja, é nosso foco, nosso alvo é cuidar bem. Nós não queremos que essa pessoa com alguma limitação mental chegue à conclusão de que porque ela é assim, ela não vai ser cuidada. Ela precisa ser muito bem cuidada. Agora, obviamente, quando a gente pensa no crescimento estratégico, que é isso que a gente está falando aqui, aí pode ser, não significa que vai acontecer assim, mas pode ser que em determinado momento uma pessoa cuide dela, dessa pessoa aí. Pode ser que em outro momento outra pessoa venha cuidar dessa pessoa aí, ok? Mas ela precisa ser bem cuidada. Nós precisamos monitorar isso, desde nossas vidas como pastores principais, passando pelos previsores, passando pelos líderes de célula, passando por membros de célula, a entender e ver essa pessoa e perguntar, ela está sendo bem cuidada? E aí a resposta vem, chega aqui, está sendo bem cuidada. Glória a Deus. Aleluia. Estamos alcançando nosso objetivo como célula, como igreja, graças a Deus. Dá para entender a questão?
Por isso que eu falo, palavras do pastor Wesley, não é pastor Abe, não é pastor Luiz, palavras do pastor Wesley. Eu entendo que todos podem ser líderes, não significa que todos serão líderes. Por quê, pastor? Aí a realidade humana é muito mais complexa do que a minha limitação em poder explicar. É muito mais complexa. Nossa oração é que todos os atrasos, retardos espirituais, mentais, físicos possam ser curados e solucionados pelo Senhor. Cremos em milagres, chamamos eles à existência, pode acontecer. Mas se não acontecer, vai para o inferno? Não, vai para o céu. Vai ser mal cuidado? Não, vai ser muito bem cuidada. Vai ter vitórias na vida pessoal, vai crescer no Senhor, tanto quanto outras pessoas também. Em nome de Jesus. Amém? Mas lembremos que são casos específicos, especiais. Nem todos têm retardo, tá? Nem todos têm retardo. Tem gente que tem atraso opcional. É um retardo optativo, assim. A pessoa optou, ela colocou um X. Eu escolho ter o retardo. Eu quero ficar atrasado na fé, na vontade de Deus. Esse é um caso à parte. Esses que eu entro no caso que eu estou falando assim, é por escolha da pessoa. Então, pelo crescimento, eu preciso fazer uma transição. Diego, na próxima vai ser coisa boa, tá? Hoje foi ruim. Eu vou escolhendo para poder ficar no meio, entendeu? Equilibrar. Hoje foi, semana que vem a gente bota para cima. Glória a Deus, queridos. Alguma outra dúvida além dessa do Wagner, que talvez tenha surgido na sua mente, e que você gostaria que a gente pudesse falar um pouquinho antes de nós levantarmos e orarmos? Sim, sua pergunta é importante para nós. Não acho que a sua pergunta é indevida. Não tem pergunta fraca ou pergunta ruim. Às vezes é o que alguém está pensando em perguntar e não quis perguntar. Tem alguma dúvida em relação a essa questão do discipulado? Não? Aleluia. Então vamos ficar de pé, vamos orar. E vamos agradecer a Deus por essa noite em especial. Obrigado pela presença das nossas queridas irmãs que estão conosco aí pela primeira vez no nosso Tadel. Voltem outras vezes, que vocês possam crescer poderosamente em Deus, em nome de Jesus. E venham viver tudo aquilo que Deus quer para a vida de cada uma de vocês. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite. Nós te agradecemos pela visão de cuidado e pela responsabilidade que o Senhor tem nos dado de poder cuidar tão bem daquele que é o maior e mais poderoso patrimônio do Senhor, que são as vidas das pessoas, pelas quais o Senhor entregou seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, Pai. Nós queremos ter essa consciência, queremos ter essa revelação em nossa vida, de tal modo que nós possamos cuidar bem de cada uma das pessoas, Pai. Nós não queremos simplesmente transferir essa responsabilidade do discipulado para os nossos discípulos, mas nós queremos, Pai, de fato, estimulá-los, motivá-los, inspirá-los, a que eles possam crescer e ser, Senhor Deus, discípulos poderosos, ferramentas valiosas nas Tuas mãos, Pai, no nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa estratégia que o Senhor tem nos dado do TLC. Obrigado por essas aulas, Pai, eu creio que tem sido um bálsamo do Senhor para a igreja, tem nos ajudado tanto, Pai, em relação a alcançar os objetivos que o Senhor quer. Tem sido, Senhor Deus, um ensino de fato para a vida de muitos novos líderes no nosso meio. E para alguns que já tinham conhecido esse material, tem sido uma recapitulação, Pai, tem sido, Senhor Deus, uma atualização. E eu peço em nome de Jesus, Pai, que esse material, esse curso, possa alinhar, Senhor Deus, uma geração de líderes poderosos do Senhor. Que se levante uma geração de líderes de célula poderosos no Senhor. Nós queremos conquistar essa cidade para o Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que cada bairro dessa cidade, e Indaiatuba tem tantos bairros, Pai. Nós queremos em nome de Jesus declarar que cada bairro dessa cidade terá uma célula, Senhor Deus, da Igreja Fonte Vida Indaiatuba. E será um agente de salvação, de libertação, de milagres, do poder do Senhor operando semanalmente, Deus. Em nome de Jesus. Pai, nos abençoe agora na volta para as nossas casas. Nos guie, nos guarde, Pai, em nome de Jesus, em segurança. E que possamos ter uma semana maravilhosa. E declaramos, Senhor Deus, que nesse final de semana que se aproxima, será, Senhor Deus, um marco do Senhor na vida de muitos homens. Eles não serão mais os mesmos, Pai. O Teu poder tocará a vida deles de modo impressionante, sobrenatural. Chamamos à existência milagres sobre a vida de cada um desses homens, Pai. Que a Tua igreja, Senhor Deus,
receba o impacto do avivamento do Senhor através da vida de cada um desses homens, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Uma ótima noite a todos. Só lembrando, acabei esquecendo, mencionei com o Rogério que ia falar. Está se aproximando nosso jantar de casais. Você que é casal, você que é casado, nós vamos ter um tempo muito especial aqui no dia 4 de junho. Fale com ele, maiores detalhes com o Rogério ou com a Cristina. Nós temos então um jantar muito especial, com uma palavra muito especial de um pastor lá de Santa Catarina, que virá especialmente ele e a sua esposa para ministrar o nosso coração, ok? Venha com o seu esposo, com a sua esposa, participar desse nosso evento. A prova da escola ministerial? Ah, não trouxe, querida. Perdão. Eu passo a nota para você. Eu passo por WhatsApp.